boa noite para você que nos acompanha no São Carlos no Toque. Eu sou a Gi Penteado e hoje iniciando aqui o nosso novo projeto no ToqueCast. Muito feliz, muito realizado, nossa equipe aqui, todo mundo muito... uma perspectiva muito grande nesse projeto. E com certeza o podcast mais descolado, imparcial e ousado de São Carlos. Vamos lá, do meu lado aqui, Vinícius Olmo, meu parceiro, companheiro de vida. Boa noite, tudo bem? Meu amigo, jornalista Ivan Lucas. Muito boa noite. Antes de mais nada, só quero agradecer primeiramente, então, um agradecimento especial pro Portal Pizzas, que ficou responsável por matar nossa fome hoje. O Cris, da Criativa Laser, que preparou esses copos pra gente, esses brindes. Muito obrigada, Cris. Agradecer a Elisa Antônio, maquiadora profissional que atende a domicílio. E é isso. Então, gente, pra começar hoje, tô com ele. Nascido no bairro da Lapa, em São Paulo. Professor universitário, formado em Engenharia Química, com mestrado e doutorado na USP. Diretor de Relações Institucionais do IFISP. Ele é casado, pai de 5 filhos, avô de 4 netos. Você que está em casa, peço para me ajudar a receber da forma que ele merece o seu ex-prefeito, Newton Lima. Prazer imenso ter você com a gente. Obrigado, Gi. Que gostoso usar esse acolhimento na entrada. É tão gostoso deixar a gente à vontade para fazer esse papo com vocês. Quero dar parabéns a toda a equipe inicialmente, né, do São Carlos no Toque, agora no São Carlos Cast, evoluindo. Sei que vocês já estão bombando no Instagram e que bom que vocês estão avançando. A nossa cidade, ela precisa e merece que a gente possa ter cada vez mais na comunicação um instrumento importante de fortalecimento não só da nossa democracia, daquilo que a gente chama de comunicação social, de qualidade, sem fake news. Exato. Isso hoje é raro. Aliás, hoje é um dia muito importante. Hoje é segunda-feira, hoje é o Dia Mundial de Defesa do Meio Ambiente. Não vamos esquecer disso, porque a natureza nos cobra responsabilidades de todos nós, como cidadãos, como gestores. E eu ia falar que ontem, na verdade anteontem, na França se aprovou uma lei muito importante de regulação sem censura das redes sociais para acabar com fake news, com até possibilidade de prisão de quem mente, fazendo a cabeça das pessoas não por fatos, não por opiniões democráticas diferentes, que é fundamental, mas por mentira, por prática do ódio e da violência. Então, quero saudar vocês, que eu tenho certeza que São Carlos sai, a partir desse momento, mais forte do ponto de vista da comunicação social. É isso. Newton, vamos começar então. Quero te perguntar, aí logo de cara, né? Você tem um currículo, né? Você vem da universidade, né? Professor e tudo mais. O que te levou para a política? Como é que você chegou aí, nos mandatos, como prefeito, depois Gi, que boa pergunta, viu? Federal. A resposta é bem gente. objetiva, assim. Quando eu estava na USP, eu me envolvi muito fortemente nos movimentos de 71 a 75, nos movimentos de redemocratização no Brasil. Nós vivíamos sob a ditadura militar. E eu sempre fui um democrata. E me associei com o estudante de engenharia nas lutas estudantis, inclusive de reconstrução da UNE, da União Nacional dos Estudantes, que era proibido naquela oportunidade. Então foi uma coisa, Ivan, bastante... era muito perigoso, precisava de muita coragem, mas esse movimento estudantil sempre foi, em qualquer lugar do mundo, vocês sabem disso, um importante instrumento de defesa do Estado democrático. E a partir daí eu comecei digamos assim, a me interessar mais pela política e pelas transformações políticas necessárias. Quando eu venho para São Carlos, em 76, logo depois de me formar, eu me deparo na Universidade Federal de São Carlos com uma situação muito fechada. Ela não estava aberta, não havia conselhos superiores sequer. Eu sou um democrata, então acredito na participação, que a participação de todo cidadão em qualquer das atividades colegiadas ou coletivas que ele participa é decisiva. E aí me envolvi no movimento, na construção de algo que se chama movimento docente.
não podia fazer sindicato na oportunidade de servidores públicos federais, nós fizemos uma associação de docente. Eu me tornei presidente dela em algum momento, com várias pessoas muito importantes. O Barba também foi presidente, o Oswaldo Barba, que foi prefeito aqui. Aí criamos uma entidade nacional, uma associação que não podia chamar sindicato, que era de servidor público, que era proibido. Só em 88 que a Constituição garante o direito dos servidores públicos se associarem em sindicato. Mas assim mesmo, sendo uma associação, eu entrei e aí acabei virando presidente, secretário-geral e presidente nacional do que a gente chama-se antes, Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior, que depois de 88, como eu falei, tornou-se um sindicato. Ser eleito no Brasil todo, por os meus pais, professores universitários, me mostrou que eu tinha um caminho, que eu tinha algum grau, algum carisma, alguma liderança, que não é fácil você imaginar. E fizemos algumas greves, inclusive, no regime militar, com coragem, para montar a nossa estrutura de carreira. Fomos vitoriosos. Hoje a carreira de todas as universidades federais é a mesma. E de lá, os caras acho que gostou do meu trabalho e me propuseram que eu fosse candidato a reitor. Eu não topei no primeiro momento, porque achei que era muito cedo para mim, eu era muito jovem, precisava aprender. Aí fizemos uma chapa que eu fui com o professor Sebastião Elias Cury, reitor da Engenharia de Materiais. Eu entrei como vice-reitor, ganhamos e a partir daí eu aprendi muito como vice-reitor. Aí fui eleito reitor. Da universidade, foi quando eu me movimentei, e aí a vida é muito interessante, Gil, porque aí os outros colegas reitores achavam que eu tinha que ser presidente de uma entidade recém-criada, que nós criamos, que se chama ANDIFES, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, mais conhecido como Associação Nacional dos Reitores. Então eu aqui, reitora federal de São Carlos, fui presidente, eu fui o terceiro presidente. A primeira foi uma reitora do UFMG, logo na sequência, em 93, o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o terceiro, reitor federal de São Carlos. Eu me torno e passo a ter uma atuação muito concreta em defesa da universidade de qualidade pública, da ciência, da tecnologia. Quando, então, termina o meu mandato, eu recebo o convite do presidente Lula, que à época era presidente do PT, para ser candidato a vice-governador de São Paulo. Vocês não sabem, porque não tem idade para isso. Com a Marta. Com a Marta, o Ivan sabe. Mas eu quase virei vice-governador do nada. Do nada. Porque eu nunca havia disputado uma eleição nem para vereador. Eu tinha disputado e ganho até então todas as eleições no âmbito da academia, no âmbito do sindicato. Enfim, eu tinha uma história, uma cancha, né? Muito importante. E o Lula gostava de mim, porque eu ajudei a construir o programa de governo dele, e eu tinha afeição a ele. Ele me convida. A gente só não ganhou porque, infelizmente, no último, na boca do... Naquela época podia fazer pesquisa boca de urna, aí houve uma pesquisa Globo Ibope, e no Globo Ibope, para o governo do Estado de São Paulo, a Marta não foi citada. Nós sabíamos que ela já seria a segunda colocada. Não saiu essa informação. Havia o primeiro colocado era o Maluf, o segundo acabou ficando o Mário Covas, nós ficamos em terceiro lugar. Nós perdemos nas últimas urnas, porque ela dava Maluf e Marta, Maluf e Marta, Maluf e Marta. Covas foi subindo, acabou passando. O Alckmin era o vice, com quem eu debati durante muito tempo, e no programa do Juquita, falecido, na Intersom, eu e o Alckmin em São Paulo, em nome do PT, o PT tinha tomado a decisão de apoiar a chapa Mário Covas, reeleição, e Geraldo Alckmin, vice, e eu comuniquei no ar, aqui em São Carlos, que a decisão do PT, a Marta estava falando já com o Mário Covas, e eu falei com o Geraldo Alckmin que nós o apoiaríamos. E o Mário Covas ganhou do Maluf, e aí fez o segundo mandato, morreu logo depois, o Alckmin assume, e a minha relação com o Geraldo Alckmin, que foi sempre muito positiva a despeito dele ser do PSDB e eu do PT, por causa disso. A gente se conheceu e fez um debate de altíssima qualidade. Eu candidato a vice-governador pelo PT, ele candidato a vice pelo PSDB, por pouco eu não viro, como eu falei, deu 0,04 Finão, Gi e Ivan nas urnas. E aí peguei gosto. 2 anos depois, a Marta concorre e ganha a Prefeitura de São Paulo, eu concorro e ganho a Prefeitura de São Carlos. Ponto. Foi essa a história. Respondido. Professor, já aproveitando esse gancho,
no primeiro mandato do senhor, Pois não. nas eleições de 2000, foi muito bem avaliado, né? Foi muito bem positivo, as pessoas avaliaram muito bem. E no segundo período, o senhor naquela época vamos dizer o seguinte, se alia ao partido PMDB naquela época. O que deu ao senhor fazer até essa atitude? Eu sempre achei que na política partidária, sempre pensei assim como o Lula pensa e como muitos de nós pensamos, que é muito importante você fazer alianças políticas. A primeira vez que nós concorremos, ninguém quis fazer aliança política conosco. Nós nós fomos azarão. Primeira pesquisa, o prefeito de então, o Melo, ele tinha 52% de intenção de voto, eu tinha 4%. Ninguém queria fazer, o PCdoB fez conosco. Então fizemos uma campanha com a esquerda pura e com um projeto muito bem definido para a cidade de São Carlos, muito bem elaborado. Nós só tínhamos um pouco tempo de televisão, o Melo tinha... E uma Kombi que o senhor andava, uma Kombi. Que Eu lembro da Kombi. Eu lembro da Kombi. Aquela Kombi nem fundo tinha, porque era de um laranjeiro que a gente comprou, que o dinheiro não tinha dinheiro, né? Então a gente tinha uns papelões assim. Eu lembro. Para cobrir o assoalho, porque o ácido lá da casca da laranja tinha comido o assoalho da Kombi. E com essa Kombi velha e com a militância muito legal, a gente acabou ganhando por muito poucos votos, né? 128 votos. Fomos um azarão mesmo. Então, mas não era uma concepção, foi uma consequência. Se a gente pudesse ter feito uma aliança, é que ninguém acreditava em mim, professor da universidade, mesmo tendo acabado de ser candidato, quase virei vice-governador 2 anos antes, mas não havia interesse, não havia ninguém que pudesse imaginar que eu viesse a ser, como eu fui, o prefeito da cidade naquele ano. Depois, no segundo, então, entrando na resposta à pergunta, afinal, a nossa concepção de que não dá para ganhar, e não interessa ganhar de maneira fechada, só a esquerda tem que juntar com os partidos de centro, com os partidos de centro-esquerda, partidos de centro-direita, se for o caso. Mais recentemente, o Lula está se envolveu no seu governo com partidos como União Brasil, PSD, que é centro, com o MDB também. Nós aqui na cidade acabamos construindo uma aliança que estava focada, sobretudo, com o PMDB e o PTB, que eram partidos fortes, importantes, e que acreditaram e queriam seguir conosco, além do PCdoB, seguir conosco, o PSB também seguiu conosco, não me lembro se no segundo ou no terceiro, eu tenho certeza, e nós, do Barba, eu tenho certeza, aí nós ampliamos, porque precisa governar também, e governar de uma maneira limpa, bonita, eu diria assim, com ética na política, com respeito ao dinheiro do cidadão, sem corrupção, etc. Você precisa ter diálogo, você precisa discutir as suas teses e fazer com que o legislativo cumpra o seu papel, livremente de legislar e de fiscalizar o poder executivo, que é uma coisa absolutamente essencial. Aí nós ampliamos no primeiro governo, no segundo ampliamos ainda mais, no terceiro com o Barba. Infelizmente não deu certo com o MDB na terceira oportunidade. Nós não conseguimos um entendimento programático e ao mesmo tempo de composição, e acabou que o PMDB saiu sozinho com uma candidatura, o Barba tentando a reeleição, fizemos alianças com outros partidos, aí sim o PSB, como eu falava, o PDT, acabei de falar o PSB, e mais outros partidos, mas não foi suficiente e perdemos por pouco a reeleição. Mas a ideia sempre foi, e continuará sendo, se a tua pergunta vai ser, e agora, se oxalá dê tudo certo, a gente vai querer fazer algo bastante parecido com o que o Lula fez, com o que o Edinho fez aqui em Araraquara. O vice do Edinho é do Partido Progressista, que é um partido de direita, que se coloca no campo da direita. E o Edinho é da esquerda. E estão fazendo uma gestão absolutamente espetacular, com prestígio. É um prefeito que entra no Palácio dos Bandeirantes a qualquer momento, como entra no Palácio do Planalto a qualquer momento, porque tem respeitabilidade. Uma das coisas fundamentais para uma grande liderança política é ter prestígio.
Se você não tem prestígio, ninguém te ouve. Verdade. Então, a resposta à sua pergunta precisou ser um pouquinho mais longa, mas ela tem consistência. Sempre pensamos assim. E sempre o exercemos quando possível. E eu espero que seja possível construir para as eleições do ano que vem uma ampla aliança de modo a ajudar a ganhar e ajudar a governar. Boa noite, internauta. Boa noite, professor. Toca aqui. É isso aí. João, obrigado, viu? Professor, é o Já seguinte. comecei com um desastre aqui. O microfone. É que a mesa, pessoal, que vocês estão vendo aí, era um pouco irregular. Ela é super moderna. Mas ela é um pouco irregular. Aqui, ó. É rústica, linda, linda. Parabéns. Nós estamos vendo na política nacional uma certa renovação em termos de pessoas. Né? Pessoas, políticos novos que estão entrando, ganhando e renovando a política. Na opinião do senhor, o senhor é favorável, é contrário, apoia, não apoia a renovação na política? Eu apoio a renovação em tudo, porque é um processo natural de desenvolvimento humano, Ivan. É sempre muito importante a gente, na minha opinião, fazer uma comunhão entre a experiência de quem já passou e tem muito a contar, muito a fazer, muito a orientar e mesmo fazer, com aqueles que têm criatividade, vitalidade. E hoje em dia a gente vê uma juventude muito criativa, cheia de ideias, cheia de compromissos. A vitória do presidente Lula é um exemplo concreto. A juventude votou pesadamente nele porque viu uma série de teses importantes contra preconceitos, a favor do meio ambiente, a favor da cultura, que tinha ficado absolutamente... Da universidade, meu Deus do céu, que nós sofremos, Universidade, Instituto Federal, sofremos uma asfixia terrível e tal. Então a juventude percebeu que era preciso uma identificação, que coisa interessante, né? Com um candidato com 76 anos de idade. Quer dizer, essa coisa para mim mostra que a resposta à minha pergunta faz sentido. Ela tem fundamento a aliança de quem tem a criatividade, que está começando, que tem vontade, que tem também aqueles que têm vontade e têm vitalidade, mas já estão com os cabelos brancos e já tem que a gente diz assim, né? A pele, como é que fala isso? Grossa, de tanto que a gente apanha ao longo da vida. É uma lei da vida e eu gosto demais dessa fusão. Que bacana. Professor, pois não, final. Na gestão petista foi inaugurada a UPA da Vila Prado e o Centro de Especialidades Odontológicas, certo? E deu-se início também ao Hospital Escola. Em 2017, na gestão do Ayrton Garcia, foi fechado a UPA do Santa Felícia e do Araci. Hoje em dia, a gente está nas ruas, a gente vai até a UPA, chega muita reclamação para a gente das UPAs, de espera e tudo mais. O professor, se um dia voltar à cadeira de prefeito, quais medidas tomar para a saúde de São Carlos sair da UTI? Ótima ideia. Está na UTI, você tem razão. Eu ando pela cidade, eu tenho minhas redes sociais e certamente o problema número 1 de qualquer pesquisa que você fizer é a lamentável situação da pesquisa. Você vai no posto de gasolina, encher o carro, o cara me fala assim para mim, eu fiquei esperando com a minha namorada 6 horas. Até mais. Isso, e remédio só tinha dipirona. Verdade. E os médicos, os profissionais desesperados, eu conheço a rede pública, os servidores públicos municipais de São Carlos, deram um show, inclusive, na pandemia. Mostraram que são absolutamente abnegados, competentes, sensíveis e que o problema é de gestão, que é um problema, infelizmente, o SUS, durante o governo Bolsonaro, a saúde não teve o cuidado que precisava e aqui na cidade nós acabamos ficando muito devendo. O resultado é esse que nós vamos... Não adianta tapar o sol com a peneira, a saúde é, de fato, o maior problema que nós estamos falando. Mesmo com a reabertura de Santa Felícia, mesmo com a reforma agora prometida para a Saderaci. O senhor fez um vídeo lá esses dias? Eu fiz um vídeo porque as pessoas me cobravam. Sim. Vem ver, tem pomba lá dentro, tem cachorro lá dentro. Tinha pomba e tinha cachorro, e não tinha remédio. E não tinha pessoal contratado
para cuidar das pessoas. Na nossa época, é evidente que sempre tem problemas de fila, tá? Mas não com esse descaso de horas e horas e horas. Nós chegamos a um momento, eu não sei exatamente nesse momento, não poderia garantir, mas até um único raio-x, as pessoas sendo levadas para Araraquara para fazer um raio-x. Não é possível pensar numa coisa como essa. As UPAs foram criadas e o hospital universitário, que foi paralisado, eu acho que foi o maior erro que essa cidade cometeu, e graças a Deus agora é minha menina dos olhos. E a gente vai completar os 212 leitos, nós só estamos com 1/3 dos leitos, e ele vai ser fundamental não só para salvar vidas, mas para desenvolvimento econômico da cidade, porque uma obra desse tamanho, que se pensou em algumas pessoas que são contra a gente, em transformar um Boeing num teco-teco, um hospital disso num AME, você tem um outro espaço, outra configuração, outra morfologia, outra arquitetura para poder fazer o atendimento de especialidade. O hospital é terciário, ele atende a toda a região, como ouvimos agora o representante do DRS, da Divisão da Saúde do Estado de São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, que aqui esteve, ainda bem que vai ser concluído, porque a região precisa do hospital público 100% SUS, para as pessoas poderem ser atendidas. E quando foi a pandemia, que pôde contratar com urgência e colocar uma UTI para funcionar, que devia ter ficado pronto permanentemente antes, mas foi tudo paralisado, como vocês sabem, todos nós conhecemos a triste história. Mas a hora que entra a emergência, Você poderia repetir, por favor? A Alexa, eu combinei com ela dela vir. Alexa, eu combinei de você vir, mas não de você interferir, se meter na nossa conversa. Quem sabe faz ao vivo. Mas, abrindo um parênteses do que o senhor está falando, na gestão do senhor, a gente via o hospital e escola aberto para o povo. É isso. O povo chegava e era atendido. Hoje não. O que acontece, professor? É um processo de regulação que não depende do hospital. Mas isso é processo político, o político tem isso que precisa combinar, isso precisa combinar com a Secretaria Estadual. O SUS é uma integração dos 3 entes federados. Sim. Brasília, Ministério da Saúde, em cada estado a Secretaria Estadual de Saúde, e os municípios se agrupam e têm a gestão plena envolvendo, no nosso caso são 5 municípios que, além de São Carlos, no nosso entorno, nossos vizinhos. E tem várias regionais. A Secretaria Estadual se divide em várias regionais. Nós fazemos parte de Araraquara. E o gestor que aqui esteve, no dia da inauguração dos 10 leitos, foi muito legal, pela que tardio, devia ter sido providenciado antes, o UTI infantil, como eu falei, foi uma coisa muito cruel não ter dado continuidade ao projeto do hospital, porque nós não teríamos visto morrer as crianças de bronquiolite que morreram por falta de leito de UTI infantil, porque é um vírus muito pesado que veio atacar as crianças aqui. Agora, com o novo governo, com o novo presidente da IBSER, eu já fui presidente da IBSER, que é a rede dos 50 hospitais das universidades federais. Quem me sucedeu foi logo depois do governo Bolsonaro, agora no governo Lula, foi o ex-ministro Arthur Quioro da Saúde, que fez um trabalho magnífico com a saúde e já prometeu 2 coisas para nós. Primeiro, já inaugurou os 10 primeiros leitos da UTI infantil para salvar muitas crianças. A gente viu uma criança lá já sendo tratada. E o segundo, com uma filosofia mais moderna, com a mãe podendo estar lá dentro, porque a criança só sai se tiver a mãe cuidando do lado do médico. Que nós vamos ter até 2027 os 212 leitos, gente. Aí não vamos ter a saúde mental que precisa. Aí a gente vai ter a questão oncológica que precisa. Você veja quantos de nós precisamos sair daqui para lá. Fora o trabalho que a Santa Casa faz extraordinário, que a Unimed faz que é extraordinário, mas o hospital público SUS precisa estar consolidado. Vou repetir, não só para salvar as pessoas, salvar homens, mulheres, crianças, idosos, mas porque isso traz muita divisa para o município. Um movimento de um hospital médio de 212 leitos faz a economia girar, vai precisar mais hotel, vai precisar mais, porque os profissionais vão chegar, vai precisar mais casa para alugar, o setor imobiliário, portanto, vai se movimentar muito mais ainda, nós vamos ter mais construção civil, mais táxi ou Uber, mais aplicativos, mais entregador, mais pizzaria, etc. e tal. Por quê? Porque nós estamos falando de
triplicar o número de leitos. Vamos sair de 70 para 3 vezes 7, 21, 212 leitos. Então nós vamos trazer, vamos dar mais vida. Essa primeira coisa que o governo Lula fez já para São Carlos já é digna de comemoração. Mas, professor, falando agora um pouquinho mais de política, a Câmara Municipal de São Carlos chegou a criar uma CPI contra a atual gestão, né, sobre possíveis irregularidades da atual gestão. Aí, com um passe de mágicas, a CPI acabou, morreu, sumiu, desapareceu, né? E muitos cargos de confiança foram criados, né, pela atual gestão. Pela minha gestão? Não, do atual gestão. Foi criados vários cargos de confiança pela atual gestão e a CPI morreu, acabou. O que o senhor pensa sobre isso? Ivan, eu vou usar as palavras dos próprios atores que se envolveram no assunto. Sim. Que houve um grande acordão. Eles falam isso. Um grande acordão, engavetou a CPI e criou mais de uma centena de cargos de confiança, vice-secretários em todas as secretarias, secretarias que não têm servidor concursado, legalmente eu não entendo como isso é possível, só cargo de confiança, e que oficialmente o objetivo, o que foi dito, era melhorar e acelerar a qualidade das políticas públicas, do trabalho da prefeitura. Não vimos isso até agora. Zeladoria da cidade, dá medo de ver o mato. Vocês sabem, vocês andam por aí, o foi falar dos buracos, porque agora certamente daqui até o processo eleitoral a gente vai ver. Vai dar uma melhorada. Vai dar uma melhorada, mas dá uma mascarada. Infelizmente. Mas a gente viu um abandono muito. A palavra que eu mais ouço é: professor, o senhor precisa voltar porque está abandonada. A cidade precisa de carinho, de atenção, de zelo, de competência administrativa. Ouço isso com muita frequência e também nas redes sociais. Se vocês seguirem minhas redes sociais, vocês vão ouvir que tem muito essa coisa da vontade do São Carlense de que se tenha um processo de muita seriedade na condução da política pública. Então, eu respondi do jeito, como foi, eu não vou entrar na análise dos personagens, quem participou do processo de construção, como é que está hoje a prefeitura, eu não vou tratar de nome nenhum. Digo que o processo, a resposta à sua pergunta, foi dada pelos mesmos protagonistas do processo de criação do tal acordão. Não vimos resultado ainda, temos situações bastante delicadas. Eu acho que reforma administrativa, quando ela é importante, justificada, tem que fazer. Eu mesmo fiz, não com diferentemente das fake news que alguns vereadores falam. Nós vamos inclusive fazer um levantamento, porque eu gosto de colocar números auditáveis, porque senão você perde credibilidade. Toda a informação que eu dei na minha vida sobre qualquer assunto, dívida, receita, bom, eu ia nos bairros prestar conta para a população no orçamento participativo. O que era feito com o dinheiro deles. Sim. Quanto estava o caixa da prefeitura, quanto entrou, quanto saiu, e eles tomavam a decisão. E o UPA foi pedido dos moradores da Vila Prata. Fizemos 3. Eu lembro disso. A UPA, 24 horas no Araci, também os caras tinham que subir de madrugada a serrinha para poder trazer para Santa Casa, que era a situação absurda que a gente vivia. Mas, enfim, eu termino essa resposta te dizendo isso. A vereadora Raquel, do meu partido, ela questionou muito fortemente a reforma que foi feita, pela forma, inclusive, com que ela foi feita. Não houve um prazo de tramitação legislativa razoável. Sim. Foi feita de urgência, urgentíssima, entrou, aprovou e sossegou. Sossegou, e a gente viu por quê. Foi criar um conjunto bastante grande de novos cargos. A vereadora Raquel entrou no Ministério Público com uma representação e foi acolhido. A denúncia que ela faz estará sendo analisada pelo Ministério Público para se ver exatamente quais foram, nesse caso desta reforma, as consequências para a cidade, se não tem nenhuma coisa que venha a ferir a legalidade. Professor, quando o senhor entrou em 2001, a Prefeitura Municipal de São Carlos tinha uma dívida astronômica de antigos prefeitos, que deixaram o senhor pagar, não é?
E aí era cerca de 600 mil reais a parcela que a prefeitura teria que pagar. E aí em 2006 caiu a parcela para 158 mil reais na época, não é? Com efeito dessa liminar, o senhor e o prefeito Oswaldo Barba, acho que de 2012, 2010, mais ou menos, pagaram 43 milhões de reais, tanto o senhor quanto o prefeito Oswaldo Barba. Em junho de 2014, a liminar foi derrubada, né? Foi derrubada e o Tesouro Nacional passou a sacar das contas do município cerca de 5 milhões de reais, que é a diferença dos 158 para os 600 mil reais, né, que não foram pagas. Referente ao ICMS, se eu não me engano, e também o FPM. Com isso, a administração do prefeito Paulo Otomani pagou 75 milhões de reais da dívida. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Quero dizer que, primeiro, a dívida nossa, de fato, era impagável. Sim. Porque nós estávamos entre as 20 cidades mais devedoras do Brasil. Sim. Como é que a gente mede isso? Mede assim, quanto você arrecada e quanto você deve. A dívida de São Carlos, a divisão daquilo que devíamos pelo que a nossa capacidade de arrecadação de todos os tributos, era em São Carlos 1,0, quase 1,1. Ou seja, a gente precisava de parar tudo durante um ano e mais 2 meses para poder zerar a dívida da cidade. E era uma das 20, porque acho que 17ª, se não me engano, a primeira era São Paulo, que tinha 2,2 dívida orçamento. A segunda, o Rio de Janeiro, 1,8 orçamento. A terceira, Salvador, 1,7 orçamento. Para lá, nós chegávamos lá, acho que em 17º lugar, 1,07. Era impagável. Até porque uma parte importante desses tributos vem da União na forma de fundo de participação dos municípios. E quando os municípios deviam, não tinha lei de responsabilidade fiscal antes de mim, ainda bem, são as coisas positivas que o Fernando Henrique Cardoso fez, porque antes os prefeitos gastavam à vontade sem responsabilidade fiscal, que é a relação do que você recebe para aquilo que você gasta. Por isso que a dívida estava alta. Por isso que a dívida estava alta, porque gastaram muito mais do que podiam, pegar empréstimo para tudo quanto é lado, e foi ficando. Quando nós vimos, quando eu vi o tamanho da dívida, logo depois que eu assumi, em 1º de janeiro de 2001... Falou, estou ferrado. Não só falei isso, olhei para o céu e falei, Deus, o que eu fiz de pecado? Porque como é que eu vou administrar uma dívida desse tamanho aqui? Eu pensei várias vezes, mas que gelada que eu entrei, porque não se conhecia o valor da dívida. Eu me lembro que no debate, quem chegou mais próximo do tamanho da dívida da cidade foi o Paulo Otomani. Eu não tinha a menor ideia do que era, deixei ele falar. Mas quando depois eu fui ver, era muito maior do que o Otomani imaginava que o governo anterior tinha deixado. Bom, então tinha que fazer alguma coisa, porque a gente só tinha credor na porta. Tinha filas de credores. A gente não tinha dinheiro nenhum para fazer nada, a cidade esburacada, a cidade precisava um monte de... Eu não tinha dinheiro. Então a gente começou a estudar como fazer isso e de uma maneira responsável e célere, com velocidade, porque a cidade não podia ficar esperando e viver com aquela receitinha. Sim. E com essa dívida enorme sem poder resolver os problemas que as pessoas acreditaram em mim que eu iria resolver. Não tinha dinheiro para fazê-lo. Você viu o drama do presidente Lula nesse momento. É uma situação terrível, a questão orçamentária. Precisou fazer um novo arcabouço fiscal, ainda bem que passou a legislação, a duras penas, com as dificuldades que vocês acompanham. Mas se você não tiver um orçamento... Como quando no nosso caso era endividamento, nesse outro caso é apropriação no legislativo, orçamento secreto. Os parlamentares no governo Bolsonaro aprenderam a se apropriar de parte importante do orçamento. Por isso que não tinha dinheiro para a universidade, não tinha dinheiro para o hospital universitário, não tinha dinheiro para o Instituto Federal, não tinha dinheiro para a saúde, de uma maneira geral no Brasil e tal. Então, naquele caso, a gente tinha, naquele momento, era muito importante trabalhar na perspectiva de evitar que aquela dívida que estava descontada na boca do caixa em Brasília fosse automaticamente tirado da gente. Foi o que aconteceu com o Otomani, tirava direto. Que depois, eu não sei, até hoje não sei porque o Otomani parou de fazer isso, porque aí mergulhou a cidade, aí sim, numa dívida, porque nós conseguíamos. Eu fui dirigente da Frente Nacional de Prefeitos também. Certo. Então, essa coisa da minha vida, da política, a primeira pergunta da Gi,
os prefeitos resolveram me eleger secretário-geral da Frente Nacional de Prefeitos. O presidente era o prefeito de Recife e eu era o secretário-geral da Frente Nacional de Prefeitos, que dialogava, é uma das entidades que representa os municípios, o municipalismo, que dialogava com os ministérios e tal. Nós aprendemos. Pensavam assim: tem bucha, chama o Newton. Deu certo. Chama o Newton. Deu certo. Porque nós conseguimos encontrar um escritório, apareceu um escritório de advogados de Curitiba que era capaz de provar que os indicadores de correção das dívidas do município estavam errados e entrou com um processo para várias prefeituras. Com isso, sustou o desconto automático. Entendi. Para até que se julgasse se era IGPM ou sei lá o que a dívida, que as parcelas da dívida que você citou aí fossem corrigidas. Para nós foi não foi só isso, nós fizeram correção da planta genérica de valores, porque tinha gente que construir e não pagava o IPTU direito, nós mexemos no ITR, negociamos com o governo do estado a situação do ICMS, eu lutei, não consegui, aliás, ninguém conseguiu, que o que é produzido aqui na Volkswagen, da nossa fábrica, aqui vai toda para São Bernardo, a Volks não aceita que é matriz. Eu acho isso um escárnio, eu acho isso absolutamente injusto. Concordo. E ninguém conseguiu resolver esse assunto. Mas nós fizemos a nossa renda fazer assim. Aí nós íamos para o bairro do orçamento participativo, tinha dinheiro para fazer UPA, aí era votada a UPA, uma quadra, cobertura, uma escola nova, uma creche e tal, porque nós passamos a ter dinheiro, porque a parte do que era retirado deixou de ser retirado por decisão judicial. Não consigo entender por que o prefeito que sucedeu o professor Oswaldo Barba, tomou a decisão de romper com o escritório, o que aí fez com que a cidade voltasse a pagar valores absolutamente absurdos das parcelas das tais dívidas que tinham sido criadas lá atrás. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa, professor. Na gestão petista, o povo sempre foi ouvido justamente por conta do orçamento participativo. Exatamente. E hoje, o que a gente vê? Que algumas ações são enfiadas goela abaixo, tá? Quem acaba ouvindo o povo é a imprensa, certo? O que você pensa sobre isso? Eu acho que a forma mais adequada de governar é dando voz para os cidadãos, para a cidadania. Isso eu chamo de cidadania política. Não é certo chamar as pessoas para terem uma participação política apenas na hora da votação a cada 2 anos. Não é certo isso. Por que as pessoas são relegadas a um papel secundário se tudo que se faz no poder público é para essas pessoas? Elas têm que ter uma participação política mais ativa, permanente e constante. Por isso o orçamento participativo, eles estavam sendo chamados, eles votavam, posso contar cenas maravilhosas, disputavam obras, ou vai fazer isso, ou vai fazer aquilo, tinha as coisas mais interessantes, ciclovia, quadra, enfim, e aí contava-se os votos, mas mais do que contar voto e eles decidirem, eles tinham uma oportunidade de saber, quando andava o caixa da prefeitura, que ao fim e ao cabo, é dinheiro deles, da população, não é do prefeito ou dos vereadores. O dinheiro que está no caixa da prefeitura, se ele é mal administrado ou bem administrado, você tem que dar transparência absoluta para a população, para falar, cidadão, você que paga imposto, está acontecendo assim com o dinheiro que você paga imposto, a prefeitura está pagando tanto para água, tanto para luz, tanto para isso, tanto para aquilo, para as obras. Isso acabou, infelizmente acabou. Então o cidadão São Carlense passou a ficar de segunda classe, porque ele só é chamado para votar para prefeito ou para presidente, governador, deputados, prefeito e vereadores, cada 2 anos, como vai acontecer no próximo ano. Eu acho isso lamentável, isso não é um processo democrático. É desconsiderar, desrespeitar o cidadão no seu direito de transparentemente saber o que faz com o dinheiro dele. E como é que se decide aquilo que devem ser políticas públicas, porque são públicas, não são privadas. E, portanto, se são públicas, o público tem todo o direito de tomar decisão e de ter conhecimento de tudo que se faz. Eu, particularmente, sou fã do orçamento participativo, vários países do mundo adotaram, começou em Porto Alegre no governo do PT, é algo que a gente chama de modo petista de governar, porque nos interessa o tempo todo saber onde o calo dói. E quem sabe onde o calo dói
é quem vive lá no bairro, na rua X, do bairro X, sabe perfeitamente o que está sofrendo com condução, com o transporte, com o posto de saúde, com a creche, a distância da creche, fecha a creche. Você acabou de falar, nós tínhamos lá, eu me lembro do Barba tinha feito uma escola lá num dos assentamentos, fizemos 5.000 casas, depois nunca mais foi feito casa popular aqui na cidade. No meu governo dele, com o apoio dos governos do Lula e da Dilma, e, se não me engano, no Azulville, um dos bairros, num dos bairros que foram feitos novos, Abdenur, se não me engano. Foi no Zaváguia. Foi no Zaváguia, o Barba fez uma creche super bonitinha, provisória, porque as crianças as mães tinham dificuldades de levar as crianças para a escola subindo a serra. Eu lembro disso. Infelizmente foi colocada no chão e não ficou colocado nada no lugar. Depois levavam as crianças, sabe para onde? Centro da Juventude. Aí fechou o Centro da Juventude para poder acolher as crianças da creche. Tudo errado. Não pode fazer política pública desse jeito. Então, eu sou super fã do orçamento participativo. Oxalá, seja quem for prefeito desta cidade a partir de 1º de janeiro de 2005, que volte a ter respeito com o povo, a prestar contas daquilo que acontece e perguntar para o povo o que são as suas principais demandas. Tem algo que o senhor se arrepende de não ter feito quando era prefeito? Puxa, que pergunta, eu nunca tinha pensado nessa. Essa é diferente. Deixei de fazer isso. Olha, eu particularmente, eu me frustrei muito, porque já havia decisão tomada de que a AgriShow viesse para São Carlos. Me frustrei muito, porque eu lutei até o último momento. Isso tudo também é auditável, porque fala-se um monte de coisa, quando é véspera dele, um monte de coisa a respeito disso. Prometeu e não trouxe, eu jamais prometi. O que aconteceu, não trouxe, é verdade. Que Ribeirão Preto, o prefeito não queria, eu me lembro quem estava lá na época, não queria mais fazer AgriShow, porque o governo do estado não estava dando dinheiro suficiente para fazer a AgriShow em Ribeirão Preto. Então a prefeitura resolveu falar, não queremos mais. Quem cuida da AgriShow? A ABIMAC, Associação Brasileira de Máquinas. É ela que monta, com o apoio do governo do estado e o apoio municipal, essa grande feira que movimenta milhões e milhões. Bom, quando a prefeitura de Ribeirão Preto fala não queremos mais fazer a AgriShow aqui, a ABIMAC pergunta para as cidades, quem quer fazer? Imagina para São Carlos, nós tínhamos terra para fazer isso, no local, a Embrapa, as nossas empresas, inclusive, que participam de maneira... Nós temos muitas empresas importantes de implementos agrícolas e tal. Meus olhos brilharam, fomos atrás. Sim. Porque o governo do estado não estava querendo. De repente, não mais do que de repente, o governo do estado tomou a decisão de aportar os recursos que tinha negado para a prefeitura de Ribeirão Preto e nós ficamos... A ver navios. Mas não foi foi a jogada política do governo do estado. Entendi. Não foi, porque nós temos carta da BIMAC, fomos lá, houve uma sessão, São Carlos ganhou, São Carlos vai fazer, e nós vamos fazer juntos, assim, sem tinha toda a infraestrutura. Lamentavelmente não veio. Isso então não é um arrependimento. Eu nunca me arrependo de lutar. O que eu me arrependeria, te responderia, tinha uma oportunidade, eu deixei de fazer. Muitas vezes não dá, mas você precisa ter coragem, precisa ter determinação para fazer enfrentamento. Algumas vezes dá. Exemplo, Campus 2 da USP. Nossos detratores falam da AgriShow como se fosse responsabilidade nossa, e não, e foi uma jogada política, já tiraram a gente, na verdade, já era nossa. E forças superiores a nós nos tiraram a AgriShow. Mas não falo que na hora que foi para disputar o Campus 2 da USP com a aviônica, com a engenharia aeronáutica, foi lá o prefeito Newton Lima disputar junto com, acho que não sei quantas cidades, mais de 10, que queriam o Campus 2 da USP, porque qualquer prefeito fala assim, bom, porque a USP resolveu fazer um processo de um certame, para saber, não é porque tinha o Campus 1 a 1, eles falavam aqui já, histórico nosso, que eles iam colocar o Campus 2, eles queriam saber qual era a área, eles queriam saber o que o poder público ia fazer quanto à infraestrutura. Quem dá mais? Quem dá mais, claro, e quem dá mais e melhor.
no sentido dos interesses logísticos e acadêmicos da Universidade de São Paulo, que leva muito a sério, Claro. porque ela faz banca para tudo. Eu passei por banca de mestrado, doutorado, sei perfeitamente o que significa a vida acadêmica. E eles fizeram isso também, banca, para julgar o que cada município tinha que fazer. E nós ganhamos. Eu me orgulho muito, porque aquilo fez todo o Itamaraty, desenvolveu Santa Angelina, lá agora. Santa Angelina, todo o desenvolvimento daquela grande região que depois a gente duplicou Miguel Petroni como um instrumento, inclusive, que é para ajudar a Unicep e para duplicar a entrada para que da Miguel Petroni a gente pudesse ir para o campus Que é o do João da Ione, que é aquela avenida João da Ione. Exatamente, esse é o nome dela. Então tudo isso eu fiz, eu coloquei no projeto Campus 2 para São Carlos e cumpri. Isso é que é o legal. Isso a Quer dizer, Globo não ganhamos. Isso a Globo não mostra. Essa parte. O Toque Cash mostra. Eu toco aqui, a gente mostra. Muito obrigado, podcast. A gente vai restabelecendo a verdade aqui. Isso aqui é um anti-fake news. Grande programa. Na sua gestão, o senhor teve um grande aporte do governo federal. Sim. Numa eventual candidatura, pode-se esperar o mesmo apoio? É uma conjuntura muito importante essa. Agora, é preciso lembrar que o governo Lula, diferentemente de outros que provaram que para os amigos tudo, para os inimigos nada, pão e água, muitas vezes nem água e pão, o governo Lula sempre foi republicano. De novo, é auditável depoimentos e depoimentos de prefeitos deste país que o governo Lula e o governo Dilma só colocava dinheiro por critérios técnicos e não porque o prefeito era do PT ou o prefeito era... Muitos prefeitos de partidos de oposição ao governo federal receberam muito recurso. Minha Casa Minha Vida não era só uma prefeitura petista. Tinha que fazer projeto bom. Nós fizemos aqui, o Barba fez aqui 5.000 casas. Quantos nós, bairros populares, acho que são 4 ou 5 bairros populares, nós criamos com o apoio do Minha Casa Minha Vida. Então você tem que ter o programa. O governo Lula pensa assim, já está começando. PAC, que nós trouxemos muito dinheiro para cá, não foi assim, porque você era do PT, o Lula era do PT, o que o Bárbara era do PT, a Dilma não é assim, o jogo não é esse, diferentemente do que aconteceu até recentemente. A gente tem que concorrer com bons projetos. Você vê exemplo, quero dar um exemplo do combate às enchentes, mais recente. Eu ia falar sobre isso, então ele nem deixa eu falar. Poxa vida, né? Ele cortou meu barato. Fala sobre a enchente, não, professor. Porque foi um dos momentos mais dramáticos que nós vivemos no final do ano passado, né? E dessa vez, lamentamos a morte de uma professora na nossa cidade. E em Araraquara foi uma tragédia ainda maior, porque foram engolidos carros, uma família com 6 pessoas morreu, um drama. E o prefeito de Rio Claro, meu amigo, eu sou suspeito para falar, você vai falar que você é amigo do Edinho, eu sou muito amigo do Edinho, mas eu não sou suspeito eu não posso ser considerado suspeito do que eu vou falar, porque o resultado está aí. Os caras da equipe dele, ele inclusive o prefeito, ficou em cima do projeto técnico de como consertar o que aconteceu, o desmoronamento, esqueci o número da travessa 6, não me lembro agora. Mas, enfim, toda a obra de engenharia, o projeto, quanto ele ia custar, e levou para o governo do Estado de São Paulo e levou para a União. O presidente Lula, naquele fatídico ato do vandalismo antidemocrático, anticonstitucional, por isso tem muita gente presa, criminoso, do dia 8, o Lula estava em Araraquara para ir ver, porque ficou desesperado com a morte, tinha acontecido. O Lula sempre fez isso em todos os municípios. Mas tinha acontecido em Araraquara, por coincidência, uma das poucas prefeituras que o PT tem no estado de São Paulo. E aí pediu para os ministros dele fazerem o projeto e tal, então foi coisa de dinheiro federal. Veio o Tarcísio aqui, fez a mesma coisa que o Lula, visitou Araraquara com a sua equipe, ele é engenheiro, ele é técnico. O Tarcísio é extremamente competente como profissional. O governador Tarcísio, a despeito de eu ter feito a campanha e o PT do Haddad para governador, que é outro cara absolutamente brilhante também, já está colocando ordem. Em 4 meses a nossa economia já está bombando. Falta só acabar com esse absurdo de política de juros que o Banco Central, que não tem nada,
que ficou independente do governo, portanto do povo, e passou a ficar dependente da Faria Lima, fica lá com os 13, não sei o que lá, mercado financeiro rindo, e o preço das coisas aqui no Brasil, nem crédito as pessoas conseguem, porque o juro aqui é, segundo o prêmio Nobel Stiglitz, isso, ele é um suicídio manter para um país, não vai desenvolver se continuar com essa política de juros. Então, estou dizendo, voltando aqui ao tema, o Edinho, com prestígio, com uma equipe muito competente, fez rapidamente os projetos, não foi pedir apoio, manda aí um dinheirinho, não. O projeto é esse, o governador Tarcísio aprovou, mandou dinheiro, o Ministério do Interior, acho que foi do Interior, analisou, mandou o dinheiro e você vai lá, tá as obras tocando. Isso não aconteceu aqui. Lá está resolvido, e aqui no Jardim Cardinal está aquela cratera aberta. Aqui é outro ritmo. É outro ritmo. Pô, aí as pessoas falam assim, mas o Lula não veio aqui, não veio aqui para ver o quê? Na verdade, precisava um projeto e uma proposta de conhecer concreta, não só uma intenção. Sim. O governador Tarcísio, que é mais próximo do governo local, do ponto de vista de identidade ideológica, programática, também não veio, porque não tem ainda o projeto para ele vir analisar quanto dinheiro ele põe. Então, fazer bons projetos, tem que ter uma prefeitura com prestígio, que não seja barrada, ou só não faça turismo nesses órgãos, mas que de fato vá lá para discutir, e bons projetos. Tem que ter equipe de qualidade, gente que entenda. Em cada secretaria, um time de gente que entenda. Somado à categoria dos nossos servidores públicos municipais, é show. Certamente, esta cidade, se o PT vier governá-la por decisão do povo, mais uma vez, vai voltar a convocar para secretarias quem é do ramo, cada macaco no seu galho. O cara tem que entender, tem que ser craque, PhD naquilo que faz naquela política pública. E o resultado certamente vai ser muita eficiência e muito melhoria da qualidade de vida da cidade. Tá certo. Professor, o primeiro passo para combater as enchentes seria fazer os projetos aqui na cidade de São Carlos. Que foram interrompidos, né? Nós tínhamos o projeto, tínhamos dinheiro. O professor Barba, o prefeito, deixou vários projetos já tecnicamente preparados, dinheiro em caixa para resolver o da Praça Itália, com o Simeão, que ajudaria muito, era uma das etapas, enfim, Parará, foi interrompido. E como o Hospital Escola foi interrompido, também o programa de obras de combate às enchentes foi interrompido. Eu julgo que é um dos principais, certamente todos nós sabemos, que é o principal problema da cidade. Aí nós vamos ter que fazer, eu acho que a cidade deveria fazer uma concentração de grandes nomes para repensar o projeto de combate às enchentes à luz de uma reformulação urbana importante. Porque o que fizeram todos os problemas de enchente é que o pobre do Gregório foi asfixiado por construções de 50 anos atrás. O senhor falou do Gregório, mas foi na gestão do senhor que cobriu o Gregório na frente da Praça do Mercado. Foi uma das decisões tecnicamente, técnicos importantes. Isso eu queria saber. E aquilo ali ajudou bastante. A gente teve momentos, inclusive o Alckmin nos ajudou. Nos dias que o Alckmin veio para São Carlos para visitar, como governador, não conseguiu entrar na cidade porque bloqueou a Getúlio Vargas, tinha água no metro. Porque antes, ali no Gregório, no mercado, que subia água e até o teto. E tinha camelódromo ali na porta. Tiramos, fizemos a Praça do Comércio, que hoje foi removida de lado, foi modernizada, enfim. Mas a solução naquele momento eram várias soluções, não era só a solução da Praça Itália, a solução do Gregório, não era só os piscinões, foi feito um projeto por gente competente. E nós fomos atrás de dinheiro para fazer o projeto, fizemos o projeto, mas infelizmente houve descontinuidade. Entendi. Professor, por que o Lula... Bom, isso nós já perguntamos, né? O senhor praticamente respondeu, né? O Lula foi em Araraquara, viu os projetos e aqui não se apresentaram projetos concretos para que o presidente Lula viesse. O senhor disse no início da nossa conversa que o senhor é amigo do presidente Lula. Quando o senhor vai trazer ele aqui? E agora? Olha, seria um enorme desrespeito ao atual governo. Não, mas conversa você não pode, de forma nenhuma, existe acho que em todas as relações
sociais, políticas, existe digamos assim, um código de procedimento. Você não pode invadir, Sim. a área de responsabilidade de quem o povo democraticamente impôs. Mas o amigo não pode visitar o amigo? Mas aqui o assunto não é amizade. E nós encontrei com o Lula, a minha esposa Adriana também esteve, num momento muito importante. Eu fui a trabalho Sim. na inauguração da Federal do ABC, porque eu faço parte do time das 4 universidades federais, pelo Instituto Federal, trabalho diretamente com o reitor, que conseguiu dinheiro da bancada paulista na Câmara dos Deputados. Legal. Porque, como o Bolsonaro tirou o dinheiro das 4 instituições, estou falando do Instituto Federal de São Paulo, onde eu trabalho na reitoria, Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp e Federal do ABC. Como nós ficamos a zero para comprar computador ou fazer um prédio, uma sala de aula nova, o que nós fizemos? Uma engenharia de ir para a bancada paulista e conversar com todos os deputados, independentemente de partido, são 73 senadores, coordenados por alguém que é eleito pela bancada, passar os 4 reitores lá e nós, como assessores juntos, mostrando para eles as necessidades, aí nós ganhamos 10 milhões para cada uma das instituições por ano. Quando veio a pandemia, daquele ano, corretamente, a bancada falou para os reitores, estamos com a pandemia, esses 10 milhões que estão indo para vocês não vão, nós vamos para ajudar para a pandemia. E todos os reitores concordaram, por óbvio, até porque era uma decisão soberana deles, mas mais do que isso, as universidades tiveram um papel central na questão da pandemia. Trabalharam em todas as frentes de máscara, respirador, na parte de saúde, desenvolvimento de vacina, no caso da Unifesp, enfim. O fato é que nós, com esses 10 milhões, a UFSCar fez lá uma série de coisas, o Instituto outras coisas, o FABC terminou um prédio enorme de aulas. E aí, com a liberação dos últimos recursos, já nos primeiros meses do presidente Lula, foi possível inaugurar. Então ele foi lá em São Bernardo, que é a terra dele, inaugurar a ala nova, fruto desse processo, ainda não é dinheiro do governo atual, vai ter, porque a decisão deles é terminar tudo que ficou interrompido. Então a gente vai terminar o nosso hospital federal porque foi interrompido e porque é preciso. Nós fomos lá, encontramos o Lula e ele, vocês devem ter visto, está na imprensa, está nas redes sociais, falou mais uma vez que mudou, porque ele já recebeu os reitores nos primeiros 4 meses. Acho que no segundo mês ele fez uma reunião com todos os reitores das 69 universidades federais e dos 42 institutos federais e já acertaram um processo de recuperação orçamentária, e que já aconteceu. Aliás, não só recuperação orçamentária, salarial. Eu estava há 10 anos sem um reajuste salarial. Euzinho aqui, como aposentado da Universidade Federal, todos os servidores públicos federais, já recebemos 9% a partir de 1º de junho agora. O início de recuperação do salário. Imagina para São Carlos, pode parecer uma bobagem, nós temos aqui o Instituto Federal, que depende do dinheiro e do salário dos professores para comprar o cinema, para ir para o restaurante, para alugar, para circular, para comprar a farmácia, comprar carro, etc. e tal. Universidade Federal de São Carlos, Instituto Federal, 2 Embrapas, que ficamos esse tempo todo com o salário congelado, portanto comprando com poder de compra menor e a inflação disparando, e as bolsas de estudo dos nossos alunos? Essa é uma cidade universitária, gente. Não é a capital da tecnologia para inglês ver. Sim. É uma cidade universitária. O que uma cidade universitária vive? De mestrandos e doutorandos que vêm de todos os lugares do Brasil e de outros lugares do mundo, que estão aqui morando na nossa cidade, pagando seus aluguéis, precisando do recurso para poder, além dos programas de assistência estudantil que existem, viver na cidade, sair, sei lá, congeladésimos. Durante mais de 6 anos, as bolsas de mestrado e doutorado, não aumentavam. Imagina o que aconteceu com a inflação nesses 6 anos. Aí o presidente Lula já resolveu esse problema, já começou a resolver. Então nós já estamos... Eu sempre digo que as duas, a Federal, a Universidade Federal, o Instituto Federal e as 2 Embrapas, é dinheiro na veia direto de São Carlos, para São Carlos. Porque vem do MEC e cai na conta das universidades ou na conta do banco de quem é servidor público federal. E essa cidade tem muito servidor público federal. Soma-se ainda a USP
que acontece a mesma coisa pelo governo do estado, dinheiro público estadual, a nossa cidade tem no sistema de educação superior, ciência e tecnologia, um dos principais dutos de entrada de dinheiro na cidade. E que, infelizmente, foi sendo estreitado, e no final do ano passado, para fazer o tal do orçamento, como é que chama? Secreto, o presidente Bolsonaro levou as nossas instituições ao calote, porque não tinha dinheiro para pagar nem as contas básicas de funcionamento. Hoje isso já está começando a ser recuperado. O Lula liberou 2,4 bilhões de reais para os institutos, para as universidades, para começar a recuperar. A curva é assim, vai começar agora a crescer novamente, e isso para nós é bom. Não é só bom para a universidade, para os estudantes, é bom para nós são carentes. É mais dinheiro que entra na cidade, é mais gente que vai fazer a roda da economia girar. É verdade. Professor, falando sobre a Câmara Municipal de São Carlos, hoje, os atuais 21 vereadores, como que o senhor avalia a atual Câmara Municipal? Ivan, minha mãe sempre falou que a gente tem que ter juízo. O senhor tem? E eu acho que se tem uma coisa que eu não vou comentar, porque eu não quero nominar, eu tenho um respeito enorme pelo Legislativo Municipal. Fui eu que introduzi, pela primeira vez na história, a possibilidade dos vereadores indicarem recursos para que eles viam nos bairros necessidades, que vinham ao encontro dos programas que estavam em execução. Hoje é diferente, mas foi assim que nasceu. Tanto do orçamento era destinado para era reservado para cada vereador indicar para a prefeitura aonde eles gostariam que um determinado problema fosse resolvido. Então eu tenho um respeito absoluto pelo Legislativo. Em nome desse respeito ao Legislativo, eu vou me abdicar de fazer qualquer comentário sobre o poder. Já fizemos, aí não abro mão, de fazer uma análise crítica sobre a forma com que foi feita a reforma administrativa. Não gostei, não é bom para a democracia que um projeto de lei entre no plenário meio-dia e saia votado. Não é bom para a democracia. Os representantes do povo precisam se dedicar sobre isso, mas como fazia parte, segundo eles próprios, do tal acordão que você citou da CPI, sim, foi isso que aconteceu. Triste, é muito ruim. Então eu não gosto do método, isso eu estou falando de um procedimento que aconteceu, que começou com essa primeira pergunta. Entendi. E dos resultados que até agora não apareceram, a não se aumentar a folha de pagamento. De qualquer maneira, em respeito ao poder, que é um poder autônomo em relação ao executivo, e é um poder autônomo em relação ao judiciário, o poder legislativo tem que ser muito bem tratado, com muito respeito, e o respeito significa fazer as negociações políticas em termos éticos, discussão de projetos de maneira clara, transparente, absoluta, para que a gente possa ter a relação mais harmônica, respeitadas os papéis, mais harmônica possível. Quem ganha é a cidade. Professor, aliás, quero falar para você que nos acompanha no São Carlos do Toque, que nós convidamos o prefeito Ayrton Garcia para poder estar aqui conosco, mas infelizmente não obtivemos resposta. E aí nós temos a honra de estar aqui com o ex-prefeito Newton Lima, inaugurando o nosso podcast. E o senhor já viu, na história do Brasil, alguém perder a eleição e governar a cidade? Isso é interessante, hein, irmão? Aconteceu, né? Aconteceu. Temos aqui um exemplo que não quero também entrar em detalhes sobre o que está acontecendo hoje, porque acho que a cidade toda sabe o que está acontecendo e fico torcendo para dar certo. Como eu disse, não vou nominar quem quer que seja e nem fazer análise de quem quer que seja, não é meu papel. Acho que como até em respeito aos poderes e da torcida, por Deus que eu quero que dê certo. Que o poder público responda a todos os dramas. Hoje é dramática a situação da saúde, que
que responda na educação, que abra concurso público, porque faltou professor durante um tempo, faltaram merendeiros, faltaram técnicos. Nossas crianças muitas vezes voltavam para casa, há depoimentos, portanto isso tudo tudo que eu estou falando aqui é auditável, mas eu não falo de maneira que não tem fake news, de maneira irresponsável, não, aconteceu. Os diretores desesperados faltava gente para abrir escola, as coisas voltavam para casa, e as mães fazem o quê com as crianças? Como é que vão trabalhar se a escola não recebe? Ou então juntavam numa sala de 30 ou 60 porque não tinha professor suficiente. É muito triste. Em cada política pública que a gente acompanha na cidade, a gente vê muita reclamação, a gente vê muita tristeza, a gente vê as pessoas assim muito desalentadas e muito desrespeitadas, né? Então eu particularmente fico torcendo para que a atual engenharia que foi criada para governar a nossa cidade, ela dê certo. Sinceramente falo isso com quem ama a cidade, com quem trabalhou com ela, que quem teve a oportunidade, com um time muito forte de gente trabalhando de maneira muito séria, de colocar essa cidade entre as 20 melhores cidades para se empreender no Brasil. Então eu gosto muito de falar isso, que está lá também auditável no ranking criado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Nossa cidade já foi atrativa para trazer negócios. E hoje todo mundo sabe que pesa na balança de quem decide para onde ir qualidade de vida. E pesa a qualidade de vida dos seus funcionários. Mesmo que o cara tenha um plano privado de saúde e ele vai abrir uma fábrica, ele sabe que ele vai ter dificuldade de criar um plano, muitas vezes um plano coletivo de saúde particular, que se o poder público da cidade responder à altura pelo Sistema Único de Saúde, com muita atenção, com cuidado devido, com os aparelhos devidos, com a agenda acelerada, porque dor não espera, porque a morte não espera. Alguém me disse que desmaiou uma mulher agora numa das nossas UPAs, porque estava esperando, não conseguiu, acabou desmaiando. Nós tínhamos uma frota da SAMU, vale a pena vocês, como imprensa, verificar a quanto foi reduzida. E se o SAMU demorar para ir, pode morrer uma pessoa de infarto. É uma coisa que não pode acontecer. Ainda mais infarto, que é uma coisa muito papumba, né? Sim. Então tem que estar o SAMU, tem que estar nos trinques, eu fico torcendo para que eles consigam melhorar tudo isso, torcendo de coração mesmo. E, enfim, essa é a minha resposta. Rezo muito, porque sou católico, sou cristão, sou católico, rezo porque eu não gosto de ver o sofrimento das pessoas. Tá certo. Na sua gestão, né? Naquela época não tinha tanto, como que eu vou dizer isso, o ataque das redes sociais. Elas não tinham ainda esse papel que tem na política hoje, né? Como o senhor mesmo disse, né? Muitas pessoas te procuram para você voltar, né, para o cenário político e tal. Se acontecer, está preparado para encarar as redes sociais? Estou preparado para encarar a rede social, porque acho que todos nós temos que fazê-lo, independentemente de estar na política ou não, porque é uma realidade. E vocês estão corretamente fazendo um papel social de relevância pela rede social do Não Toque, São Carlos Não Toque, agora com o podcast. É um papel fundamental, né? A gente não vive mais sem rede social. Agora, a nossa questão é que ou regulamenta ou as big techs, como tentaram boicotar o projeto de regulamentação da lei de fake news. Acabei de falar que 2 dias atrás a França fez isso. Sim. E aqui eles usaram inclusive as redes sociais para falar mentiras sobre o projeto que estava para ser aprovado lá, e que é mentira que é censura. Os ministros do Supremo Tribunal Federal querem esse projeto de regulamentação, porque não é possível você acabar com mentiras, você acaba organizar um movimento como foi 8 de janeiro, aquele vandalismo, aquele crime, aquela quebradeira toda para dar um golpe de Estado no Brasil, para implantar uma ditadura no Brasil, e as redes sociais bombando sem nenhuma penalidade. Não é possível. A França agora, a coisa começa, o nego vai preso imediatamente e estamos conversados. A gente aqui está apurando todo o processo para ver quem causou danos à democracia e aos prédios públicos, processo que já tem mais de não sei quantos réus, tornados réus daqueles baderneiros que tiveram lá. Mas a rede social jogou um papel fundamental, triste,
na organização dos atos antidemocráticos, autoritários, arbitrários, criminosos e terroristas, que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, a gente tem que estar preparado. E hoje eu vi, inclusive, um artigo, hoje ou ontem, o Estadão fez uma análise sobre isso, num dos editoriais do Estadão, a preocupação de como as redes sociais estão influenciando a cabeça dos filhos, das crianças e dos jovens. Quando ela é positiva, se os pais não tomarem... Então, nós temos dois papéis, né? Um papel em casa e um papel de política pública de cercear a manipulação das mentes, como hoje, infelizmente, vem acontecendo. Então, eu penso que é preciso que se aperfeiçoe a lei, as leis, que a gente aprove a lei anti-fake news. Não significa de forma nenhuma, como a gente sabe, quem é do bem sabe, censura alguma. Cada um vai poder falar mal do prefeito, desse programa maravilhoso que vocês estão conversando no Talkcast. Podem falar, porque vocês vão entender que é um direito dos caras falar, mas isso, aquilo, Ivan falou isso, o Filhão falou aquilo, Newton Lima só falou bobagem, falou algumas coisas legais. Pô, isso é democracia. Aí é visão de mundo, é visão de... Agora, o que não dá é para mentir, o que não dá é para incentivar ódio e incentivar violência, como vem fazendo. Sim. Eu vi ontem um cara de uma rede social de extrema-direita ter a desfaçatez de falar para as pessoas tirarem o seu dinheiro da poupança, que o Lula teria dito numa reunião com chefes de Estado da América Latina, na reconstrução da aliança da América Latina, que é um bloco importantíssimo, que economicamente nos traz muitas vantagens, porque o Brasil é o país mais rico do bloco sul-americano e latino-americano. O cara falou, o Lula está dizendo que tem que caçar a poupança das pessoas para poder investir em obras dos seus canais. E ele põe o trecho, inclusive, e o trecho não fala em sequestrar a poupança de ninguém. Ele fala que é importante que a poupança dos países sejam canalizados para investimentos importantes para dinamizar a economia, como os blocos todos fazem, a União Europeia faz, como o NAFTA, da relação México, Canadá, Estados Unidos fazem, como faz também o mesmo bloco, como o BRICS agora vai ampliar inclusive os seus parceiros, não será só Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China. BRICS da China. E China, o principal, deixei para fora o último para suspense, só o mais rico. O segundo mais rico, dizem que muito em breve é o primeiro mais rico do mundo, o maior PIB do mundo. Mas de qualquer maneira, a gente estava dizendo isso porque, imagina, eu ouvi de um amigo meu, de uma amiga minha, mostrar a mãe dela pedindo, pelo amor de Deus, que ela ia já na segunda-feira retirar o dinheiro da poupança dela para colocar na conta da filha. Não ia resolver nada, porque se para sequestrar, ia acontecer. Mas ela ficou desesperada, uma senhora de 82 anos. Isso é de uma crueldade ímpar e mexe com a economia popular. Eu, particularmente, acho que isso é crime. Porque se você faz essa desordem, você incita pessoas a quebrar os três poderes para tomar o poder, rasgar a bandeira, fazer aquelas coisas bárbaras que foram feitas do terrorismo, você está cometendo crimes. Agora, se você também incita as pessoas à violência ou vai lá e tira teu dinheiro da poupança, que o presidente Lula falou isso, você também está fazendo um enorme desserviço, não só para a pessoa, mas para a economia. Ainda mais no momento que a economia agora começa a crescer. Nosso PIB brasileiro, foi o quarto maior, teve o quarto maior aumento no primeiro trimestre desse ano. Já é fruto da nova concepção de governar com desenvolvimento e com inclusão. Então eu acho que um cara como esse deveria ser julgado. O cara que espalhou esse boato, tá? Eu vi, me mandaram, ele mente e incita as pessoas a tirarem a sua poupança a partir de uma mentira. Jamais o presidente Lula faria uma bobagem desse tamanho quando ele quer exatamente aumentar, como fez o salário mínimo, voltar a fazer o salário mínimo, ter poder de compra, fazer as pessoas... E o que ele quer, isso sim, ele falou inclusive na Universidade Federal do ABC, falam que colocar dinheiro na educação, na saúde
é gasto. Não é gasto, é investimento. Gasto é ter um juro absurdo de 13,7% ao mês. Isso é gastar dinheiro da população. Porque como é que o cara entra no supermercado e não consegue fazer a cesta básica porque os produtos estão ainda pela hora da morte. Já vão começar a descer, porque o preço do combustível, como ele disse que ia acontecer, já começou a acontecer. Não vai acontecer mais. A gente vai voltar a ter parâmetros, como ele disse, preços abrasileirados e não preços do combustível internacionalizados, colado no dólar, como foi nos últimos 4 anos. Professor Nilton, me diz uma coisa. Nessa atual gestão, nós temos... De que você está falando? A do Ayrton. A atual gestão do Ayrton. Nessa atual gestão da Ayrton Garcia, nós temos 2, digamos, ex-aliados do senhor quando o senhor foi prefeito, ou PT, no caso, o prefeito Oswaldo Barba, que é o Neto Donato e também o Edson Ferraz. Caso o senhor disse que a renovação da política é bacana, agora há pouco, para a gente... Caso um dia, se o senhor tentar a prefeitura, caso o senhor consiga entrar, caso o senhor seja candidato, claro, o senhor os traria para trabalhar contigo ou o senhor traria sangue novo para estar no governo do senhor? Ivan, vou dizer uma coisa para você. Existe um ditado chinês que eu gosto muito. Você primeiro precisa saber como é que você chega na beira do rio. Depois você se preocupa como vai atravessá-lo. Uhum. Vou deixar no ar. Tá certo. Primeiro eu não sei nem se eu vou... vai ser candidato. Nem sei se como é que vai ficar o quadro e tal. Convenção. Mas se for, se a convenção, é verdade. Tem a convenção, enfim. Mas aí para chegar à curva do rio, você precisa ganhar a eleição. Aí ganha a eleição, chegou na curva do rio. Aí você precisa pensar como vai governar. E a conjuntura política é muito dinâmica. Aquela história que o Magalhães Pinto disse, vocês que são jovens não sabem que política é igual uma nuvem, eu acho brilhante. Porque você olha para o céu, a nuvem está daquele jeito, está com formato de cachorrinho, não sei o que e tal. Passa meia hora, você vai lá, toma um café, volta, aí você olha para a nuvem, ela já está numa outra conformação, ela está parecendo um urso, não sei o que. Então, a política é assim, ela é muito dinâmica e agora há que se ter fundamentalmente respeito. Eu não faço crítica alguma à pessoa do Ayrton Garcia. Claro que também fico torcendo, cristão que sou, para a recuperação da saúde dele. Claro. E fico torcendo para que dê certo o governo com pessoas que tenham alguma experiência, enfim, e que possam pensar grande e pensar a cidade. Legal. Professor, antigamente existia o voto de cabresto. Você acha que existe esse voto ainda? Existe, sim. Existe o voto de cabresto, porque infelizmente, eu vi na Turquia, aliás, o cara que ganhou de novo lá, ele estava distribuindo dinheiro com uma câmera de televisão mostrando mais cabresto do que a coisa da Turquia. Aqui são formas diferenciadas. Não é certo fazer o parlamento ter 2 tipos de deputados. Uns que ganham, que recebem uma quantia de dinheiro para colocar emendas padrão, que era assim até o governo da Dilma. Outros que têm a mais, e de maneira secreta, por isso que o Supremo acabou com isso. Quer dizer, todos aqui, nós 4 somos deputados, todos nós temos uma cota, vamos dizer assim, da ordem de 3 milhões de reais para indicar para suas bases, não sei o que e tal, ou 10 milhões de reais, sei lá. Quando mas aí eu sou presidente da República ou eu sou presidente da Câmara e faço um bloco e chego para o presidente da Câmara e falo assim, para passar determinada matéria, nosso pessoal aqui vai precisar ter, não vai dar para o Newton Lima, não vai dar para o Ivan, vai dar para o Finão e para a Gi um pouco a mais. Quanto um pouco a mais é decidido pelo presidente da Câmara. Entendi. Não é certo isso, gente. Claro que não. Isso é desequilibrar. E você desequilibra o resultado eleitoral. Porque você tem deputados que ganharam mais recursos para poder ganhar mais votos nas cidades em que aqueles recursos foram colocados. Então isso torna, é um novo tipo de voto de cabresto quando você desequilibra as possibilidades da concorrência da disputa. Ô, professor, no Brasil, e claro em São Carlos,
o político se candidata para vaga no legislativo e aí ganha as eleições e de repente o prefeito eleito o chama para ser secretário. Pelo que eu me recordo, se eu estiver errado, o senhor me corrija, eu não vi o senhor fazer isso. Caso o senhor, o PT, o escolha como candidato do partido em São Carlos, o senhor vai fazer isso? Vai chamar algum vereador para ser secretário? Eu vou voltar para o provérbio chinês. Ah. Sabe por quê? Eu vou te explicar. De novo a história da nuvem. Fez isso, Não fiz. A gente tinha uma condição de governabilidade. No primeiro momento, não. Houve uma tentativa de impeachment e tal. Sim. Mas depois que isso foi superado, a nossa relação foi entre o legislativo e o executivo muito decente, muito transparente, muito respeitosa. Isso vários vereadores da velha guarda, da nova guarda, me acompanharam e inclusive foram protagonistas desse processo de receber respeito do executivo, como eu falei. Então não dá para responder coisas do futuro se a gente não... A política é muito conjuntural. Por isso que a gente sempre fala, qual é a análise da conjuntura política? Porque a correlação de forças, ela muda com uma velocidade extraordinária, como essa história da Nuvens, que um político famoso, Magalhães Pinto, governador do estado de Minas Gerais, falou lá atrás. Dizem que ele que é o autor dessa frase que eu particularmente gosto muito. Mas, então não é possível fazer uma situação, falar uma coisa como essa, porque você não sabe o que vai acontecer a partir de 1º de janeiro de 2005 na cidade. Nem no Brasil. Nem no Brasil, a gente sabe. Nós vivemos instabilidades importantes ainda com relação... Não dá para brincar. Porque mesmo que o Bolsonaro seja impedido pela justiça por tudo que fez de eventualmente participar dos projetos de eleições futuras, o bolsonarismo é uma realidade que ele construiu. Uma parcela da nossa população tem valores que são similares, semelhantes a ele. Tem muita gente que prega violência, tem muita gente que fala mentira, tem muita gente que se lixa para o direito à diversidade de opção de gênero, de sexo, que tem muita gente racista, que odeia negro, tem muita gente que acha que mulher é cidadã de segundo plano, e tem, aliás, as mulheres precisam comemorar a igualdade de salário entre homens e mulheres, foi aprovada na semana passada. Estamos evoluindo. Dificuldades, mas estamos evoluindo. Acham que acho que negro é pesado em arroba, acha que índio é vagabundo. Tem gente assim. Como tem gente boa. Como tem muita gente boa. E aí a maioria é gente boa. O que nos dá é só tirar da mão dos ruins, a partir de uma lei bem feita, a possibilidade de maneira impune mentir, incitar contra os valores da democracia e contra o que é estabelecido na Carta Magna, que é a Constituição Brasileira. Isso aí. Professor, você está inelegível ou elegível? Como que está essa situação? Tem fake news por aí, né? Tem fake news por aí, não é fácil explicar. Não é? Existe um processo. O que aconteceu comigo nas eleições para deputado federal em 2015, 14 na verdade, que as eleições para o segundo mandato, que eu não ganhei, perdi, fiquei em 7º suplente. O tsunami anti-PT, que levou até de maneira arbitrária e sinistra o presidente Lula para a cadeia para ele não ganhar as eleições, e agora a gente está vendo, aliás, o mais engraçado desse final de semana é a história do baile das cuecas lá em Curitiba, com os juízes do TRF4 que estavam associados a todas as decisões contrárias ao Lula, aqui ao PT. Era uma festa lá dos amigos do Moro e do Dallagnol. Mas de qualquer maneira, eu não sei que essa denúncia vai tomar proporções graves, muito graves. Porque parece que a Veja também colocou hoje, não sei, saiu, mas estava era uma denúncia de um ex-deputado Garcia, se não me engano. Tony Garcia. E nós, eu estava dizendo o que eu estava dizendo mesmo, esse negócio do baile das cuecas me atrapalhou aqui. Eu fiquei chocado com isso, por óbvio, né? Porque aí você entende o que é chantagem.
se os caras vão para um determinado lugar como esse e é filmado, a reputação dos caras vão pro beleléu, se de fato aconteceu. Isso tem que ser apurado, para ver que não é, se não for fake news, vai que esse sujeito também, que fez a denúncia, não tem provas, mas ele disse que é só consultar o hotel, o registro dos hóspedes e tal, para que ele vai encontrar muitos elementos para essa história macabra, terrível, imoral e vergonhosa e criminosa que nós estamos. Mas, qual que era a pergunta? Foi você? O senhor está elegível ou Elegível ou inelegível? inelegível. Então, muito bem. Naquele momento, foi distribuído um papel na cidade de helicóptero, dizendo para a população que eu não era elegível. Já tinha o tsunami antipetista, que, como eu disse, acabou derrubando a Dilma da presidência de maneira absolutamente, eu diria assim, uma armação, porque ela não cometeu coisa nenhuma da pedalada que foi colocada, comparado a todos os crimes e outras pedaladas que outros já deram na vida, etc. e tal. Então, a Dilma, a prisão do Lula, a nossa bancada saiu de acho que, quanto nós éramos, dia 14, de 15 para 9 do estado de São Paulo, digo, né? E eu fui para o Beleléu, perdi a reeleição nesse processo. Mas aqui na cidade, todo mundo sabe, houve um documento apócrifo, anônimo, não assinado, dizendo que Newton Lima não tem uma elegível. E eu fiquei em 7º suplente. Atrapalhou muito essa fake news zona naquela oportunidade. Porque o processo em questão, ele foi aberto em 2001, e é um processo que não diz respeito a problema de dinheiro, diz respeito a problema de corrupção, de uso indevido do dinheiro público, nada disso. É uma pesquisa que foi contratada para ver da situação difícil que a cidade tinha, de quebrada, como eu falei para vocês, que eu descobri, a gente precisava saber o que a população achava que era a coisa mais prioritária. Aí foi contratado, e não há dúvida nenhuma que de maneira lícita, em nenhum momento é essa questão, uma empresa que ganhou, uma empresa de uma outra cidade, que ganhou a licitação licitamente, ou seja, legalmente, e que resolveu colocar 2 perguntas sobre o que a população achava do prefeito Newton Lima, estava há 1 ano no governo, não perguntaria isso jamais, e do governador Alckmin, que não tinha o menor interesse, porque nós sabemos perfeitamente que essa cidade votou no Alckmin em peso. Sim. Essas 2 perguntas absolutamente descabíveis, que não precisavam, que nós não faríamos jamais. No questionário, e no que foi aprovado, no que eu assinei, não aparecem. Apareceu depois das pessoas que passavam pela rua perguntando. E a interpretação da justiça é que isso teria sido da minha responsabilidade, é uma responsabilidade indireta, de contratar uma empresa tendo interesse por trás em saber uma pesquisa de opinião sobre o desempenho. É tão descabido que nós tínhamos, né, todo mundo sabe, nós temos nessa cidade um dos maiores estatísticos brasileiros que mede felicidade humana, é contratado por empresas, inclusive, que tem uma empresa que faz pesquisa eleitoral e faz pesquisa de comportamento, que é o professor Jorge Oishi, e que a gente podia perfeitamente ter com ele instrumentos para poder fazer qualquer tipo de avaliação sem que precisasse fazer um ardil de contratar uma pesquisa para um objetivo 3 anos antes tão logo a gente tinha assumido, para poder tirar alguma vantagem com o dinheiro público de uma opinião pessoal. E esse assunto até hoje não foi resolvido. Então, como ele não foi resolvido, já são lá 20 anos, mas não me impediu de concorrer às eleições de deputado federal. Já tinha sido as condenações já tinham acontecido, e oxalá um dia ele seja resolvido. Mas isso não me torna inelegível. Ou seja, o senhor está apto, caso queira, e o partido queira, a disputar as eleições do ano que vem. Estarei apto se e quando a Justiça Eleitoral assim me entender. Entendi. E foi o que a Justiça Eleitoral entendeu. Entendi. Naquele oportunidade, porque é ela que determina a elegibilidade ou não elegibilidade. Entendi. Professor, dizem que nós temos a cada 100 habitantes um doutor, né? Uma das cidades mais doutores, creio eu, no estado de São Paulo, até no país.
E eu vejo pessoas, nada contra as pessoas de fora, hein? Misericórdia. Vejo pessoas de fora vindo ser secretários em São Carlos. Nós não temos gente capacitada para poder ser secretário em São Carlos. Olha, eu vou te dizer que o time que nós temos de empresários de qualidade, com consciência política, time de professores que nós temos, de cientistas que nós temos, de políticos que nós temos, ele é tão farto e tão de qualidade que, a menos que você não detecte por um determinado programa vencedor alguém com disponibilidade para poder tocar aquela política pública, acho válido poder se servir de pessoas que de fato têm um currículo comprovado, notório saber, como a gente chama, para a execução daquela política. Pode vir a acontecer. Eu mesmo fiz, no primeiro ano, no primeiro mandato, um professor da Faculdade de Educação foi chamado e fez um trabalho lindo no começo, depois para poder fazer seu doutorado e pós-doutorado, ele saiu do governo com alguns meses, 6 meses eu acho. Nós tivemos o Sóstenes, irmão do Sócrates e do Raí, que era uma pessoa formada aqui na Escola de Engenharia de São Carlos e que tinha ligado ao esporte, trabalhou no projeto Gol de Letra, um trabalho social que o jogador Leonardo e o jogador Raí da seleção brasileira construíram na Zona Norte de São Paulo e no Rio de Janeiro, acho que é Niterói, não me lembro. Mas enfim, e o Sóstenes, ele também não era, ele era um São Carlense que estudou aqui, no sentido lato sensu, né? Mas ele não estava naquele momento, mas topou ser secretário de esportes e foi absolutamente sensacional. Eu dou logo esses 2 exemplos para te dizer que, de repente, se tiver alguém que se notabilize na área A, B, C, que não esteja aqui, mas que tenha comprovada capacidade, consistência, conhecimento, vontade, experiência administrativa para governar, não vejo problema nenhum de você enriquecer, se for para enriquecer. Entendi. Todo ano tem aula, certo? E com isso, a prefeitura e o material e o uniforme escolar demora a entrega desses itens. O problema é a licitação? O problema é planejamento. Uma das coisas mais fundamentais é você planejar a tempo, porque tem que levar em conta que há processos legais a serem cumpridos. E não é possível ficar comprando pelo expediente de emergencial. Porque isso o Ministério Público não aceita, os juízes não aceitam. Só em situações emergenciais. Como aconteceu na implantação pelo governo federal, ainda no governo anterior, da nossa UTI móvel, a UTI que foi uma de campanha para a gente salvar vidas, e salvamos 8 em cada 10. Aliás, me orgulho muito disso, porque nós estamos junto com a Faculdade de Medicina, a gente criou o curso de Medicina junto. Essa competência que permite fazer isso. Então, o processo de concorrência, ele tem que ser rigorosamente feito. E isso é uma das partes que o prefeito tem que cuidar com muito carinho, para que não haja desvio de dinheiro público, para que não haja compra de porcaria, para que venha a tempo e que chama-se certame, e que o certame seja feito dentro dos rigorosos procedimentos legais. Mas, professor, todo ano, fevereiro, começam as aulas. Então, o gestor, por que não começa essa licitação, exemplo, né? Começa em julho, por exemplo, esse trâmite, para poder, em fevereiro, já ter todo o processo legal, tudo certinho, entregar o uniforme, entregar o material. Você está certíssimo. Não é? Não falta planejamento. Porra, Você falta planejamento. Não, por que só tem de pirona no posto? Não é? Porque não tem planejamento. Não tem gestão. Todos os Poxa. A gestão é fundamental, é isso mesmo. Chama-se administração. Tem que ter gente que seja capaz, tem que ter um departamento de licitação muito competente. Sim. Nós só tínhamos craque aqui. Os servidores que são de carreira são muito competentes, porque passaram em concurso público. Sim. Outros, muitas vezes, que não passaram em serviço e vieram por indicação, muitas vezes não têm o domínio do conhecimento necessário para fazer a coisa certa na hora certa. Planejar é fundamental para o sucesso de qualquer atividade humana, seja ela privada, uma empresa,
que na empresa, se o cara for fazer uma coisa como essa, ele não vai entregar o produto e ele vai perder mercado. E no governo municipal as pessoas vão se prejudicar. Sim. As crianças, nós fazíamos, eu ia entregar os uniformes no primeiro dia de aula. Sim. O Barba fez isso depois, e as crianças sempre com o uniforme bonitinho, com a mochilinha e tal. A merenda escolar nossa era só coisa de qualidade, saudável, nutritiva. As mães falavam, mas me encontram na rua e falam, professor, naquela época funcionava a merenda escolar, meus filhos comiam bem, de qualidade, tarará, tarará. E isso tudo depende de você saber comprarmos da agricultura familiar. Vai voltar agora o deputado federal Paulo Teixeira, que foi quem eu apoiei, e eu, o Barba e outras pessoas da cidade, por tudo que tinha feito por São Carlos, pelo Brasil. O Lula o convidou para ser o ministro do MDA, que o Bolsonaro havia acabado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é quem põe comida na mesa. Para o Fome Zero, o Fome Zero acabou, o Brasil voltou ao mapa da fome, porque perdeu capacidade, inclusive, de planejar estoques. Que agora vai voltar, a Conab vai voltar a fazer planejamento de estoques alimentares. Não pode faltar arroz e feijão. Estava zero. Quando o governo Lula assumiu, final, estava zero estoque de arroz e feijão no Brasil, porque não teve planejamento antes, para levar em consideração, inclusive, situações que vêm, que são climáticas, que preço que aumentou de uma determinada do trigo na Argentina, o preço do arroz não sei da onde, tá? Você precisa fazer um planejamento, isso significa preparar a tempo as aquisições, deixar estocado o que pode ser que não seja perecível e, no caso específico que você falou, uniforme, remédio, material, comida, gêneros alimentícios, tudo isso tem que ser feito e comprado. Nós recebemos tudo fresquinho, porque mais de 30%, tem uma lei que foi da lei do Lula, que mais de 30% qualquer prefeito é obrigado a comprar da agricultura familiar. Legal. Porque Isso é fundamental. Movimento da renda. Da renda e comida de qualidade. Vai comer. E hoje, orgânico, sem colocar agrotóxico na merenda escolar, é um absurdo comprar comida processada ou desses grandes lotes de empresas que vêm trazem a coisa pronta. É tudo errado. Você precisa movimentar a economia local. Inclusive, nós temos assentamentos maravilhosos aqui. O Santa Helena, o Capão, as pessoas produzem. Elas só perderam toda a capacidade logística, porque tem que trazer o produto e a prefeitura que tem que jogar um papel fundamental, a começar adquirindo deles como a lei manda. No mínimo 30. Eu, particularmente, acho que tem que ser muito mais. Concordo. Professor, falando em planejamento, a gente vê muitas pessoas reclamando que não tem lugar para os jovens frequentarem aqui na cidade e para a realização de festas. O senhor não acha que a São Carlos não tem um porte para ter um espaço para esses jovens, não tem um espaço para realizar todas essas festas que tem na cidade, como Carnaval, Festa do Clima? Vinícius Olmo, prof. não. O que não falta é potencialidade. Os grupos que eu conheço, é de uma beleza a capacidade que a gente tem de promoção de atividades culturais e que está relegada ao segundo plano. Fazer atividade cultural não é contratar banda sertaneja só para festa. Tem que trabalhar durante 12 meses por ano. Em 54 semanas, você ter atividade para dar exatamente vazão àquilo que é fundamental para todo ser humano, que é se divertir, quer conhecer, seja ali, cultura e lazer é fundamental. A cidade tem que ter mais parques. A gente começou um processo de plantar árvore e tinha muitas atividades chamadas pontos de cultura. Não sei se vocês sabem, é importante que o pessoal que vai estar assistindo, o internauta que vai estar assistindo aqui esse programa que vocês estão inaugurando hoje, me dá o privilégio de inaugurar. Obrigado, hein, pessoal. Olha, vou ficar de olho aqui, vou fazer aqui a propaganda aqui dos nossos amigos que são gente séria. E eu dizia que nós no terceiro ano do governo Barba, saiu um ranking das cidades que mais investiam dinheiro municipal público em cultura. Ficamos em 9º lugar no Brasil. Estou falando de 5.550 lugares, municípios. Sim. Ficamos em 9º. Nós tínhamos, acho que 13 pontos de cultura. 13 em parceria com o governo federal
e municipal. Aí todas as formas de manifestações que vocês podem imaginar estavam acolhidas. Desde o rap, samba, viola, sertanejo, rock, as modalidades musicais, mas também teatro, literatura. Tem muito teatro amador. A cidade já teve importante no passado, eu nem tinha chegado aqui na década de 70 que eu vim para cá, mas São Carlos tinha um festival amador de teatro muito famoso, que a gente precisa recuperar. Cinema, aí é fundamental o que a gente conseguiu fazer lá na UFSCar, que isso foi uma coisa quando eu fui reitor, curso de imagem e som. Quantas pessoas de imagem e som que estão no mercado de trabalho fazendo coisas culturais maravilhosas, ou mesmo de comunicação social. Eu me orgulho muito. Eu tenho algumas coisas assim na vida que eu gosto de falar. Essa criação do curso de imagem e som daqui foi uma das coisas bonitas que eu fiz como reitor, dentre outras. Mas a cidade tem um potencial, afinal, você sabe, você conhece, você circula. Só precisa ter um poder público que fala assim, a cultura, a política pública é essencial. E nós vamos pôr dinheiro nisso, e vamos organizar, e vamos pegar as oportunidades que vão aparecer para poder fazer viradas. A gente tem que estar nas viradas culturais do Estado de São Paulo, mas tem que fazer nossas viradas também, tem que se virar para fazer virada. E dá para fazer, tem muita gente boa. Talentos não faltam, eu conheço inúmeros talentos no esporte, na cultura, que podem, o esporte amador da cidade precisa ter mais apoio mesmo. Eu, particularmente, sempre achei equivocado que algumas prefeituras contratam os seus times, que as pessoas nem conhecem a cidade, atletas de fora, põem na cabeça de São Carlos e vão disputar o torneio regional. Verdade. Nosso governo não tinha isso, tinha que usar, servir, convocar aqueles que se notabilizavam, daqueles que dentro da cidade de São Carlos, que praticavam o esporte, que tinham potencial. Porque você tem que investir, não é pensar em ganhar, eu quero que São Carlos seja campeão dos jogos regionais, chega lá. Se for, é consequência. O que importa é dar oportunidade, bolsa para os meninos do esporte, porque sem bolsa não consegue. Bolsa cultura. Porque não são remunerados, não tem emprego na área de cultura. Você precisa ter bolsa atleta, tem que ter bolsa de apoio cultural, porque aí a gente vai ver vicejar talentos. E aqui nós estamos. Essa cidade é encantadora, que ela precisa ser bem cuidada. Professor, nós temos nas eleições alguns políticos fazem algumas promessas mirabolantes, né? Como o atual secretário de governo, na última campanha, prometeu que o nosso transporte público poderia chegar a R$2. O senhor acha que isso é possível, chegar a R$2 com o preço do óleo diesel, manutenção, o valor do salário do trabalhador e tudo mais? Ivan, não sei, eu não respondo o que eu não sei, não tenho números. Então, se eu não tiver números na mão, uma equipe que mostre o quanto é possível subsidiar, como nós introduzimos um trabalho de subsidiar o preço da passagem para permitir que as pessoas pudessem ter uma locomoção melhor. Isso depende muito de olhar os números da contabilidade municipal. Você falou uma coisa que é verdade, o combustível joga um papel, mas eu particularmente acho que é importante a gente pensar em combustíveis alternativos, em situações híbridas. É possível, a cidade é capital da tecnologia, precisa demonstrar capacidade de pensar a temática do combustível, do hidrogênio verde, da economia, o processo de transição que o mundo todo persegue. O mundo todo persegue e a gente está nos mecanismos clássicos de mobilidade urbana coletiva. Tem muita coisa bonita para fazer, mas tem que pôr no papel. Você não pode... por isso que eu, particularmente, não gosto de fazer nada que seja... Eu nunca fiz isso, nem como reitor, prometer, porque se você promete e não consegue fazer, você perde credibilidade. Claro. É isso claro. aí. Então, você só pode falar o seguinte: eu fiz as contas aqui e é possível fazer em tanto tempo o seguinte projeto de implantação. E aí cumprir. E mototáxi? O que o senhor pensa sobre isso? Eu particularmente já vi funcionar em várias cidades, inclusive salvar vidas. Porque o remédio... A gente tem hoje algumas farmácias que trabalham com motoboy. Sim. Eu mesmo já me socorri disso uma determinada noite, que eu precisei de um determinado remédio que a gente não tinha em casa.
E eu acho que se tiver direitos resolvidos, eu não acho que pode ter exploração no trabalho, sim. As pessoas, eu não gosto desse esquema Uber de ser um trabalho completamente desprovido de um contrato em que dê garantias, dê previdência, dê direitos. Eu particularmente acho muito ruim. É claro que a pessoa que está desesperada vai acabar usando mesmo. Eu já vi, conheço amigos meus, amigas minhas que precisaram usar, porque era uma situação de sobrevivência. Né? Mas é possível fazer isso de maneira diferente. Tem várias experiências que estão sendo implantadas em cidades no mundo e no Brasil também, de você fazer economia solidária no processo de mototáxi ou de táxi mesmo, de transporte. E aí eu quero conhecer essas experiências, porque elas podem ser revolucionárias. Elas podem ser revolucionárias. E inclusive essas pessoas ganharem mais do que ganham. Porque quando elas estão esses grandes conglomerados e tal, e se fala uberização, né? A maior parte da fatia fica com o patrão. Sim. E os caras normalmente aliás, houve uma greve, não estou falando mais uma vez para falar algo auditável. São Paulo, há 2 semanas atrás, se não me engano, parou o serviço de Uber. Sim. Fizeram uma greve de um dia para dizer que não aceitavam a exploração que estavam submetidos. Não deu, aparentemente, neste momento, um resultado concreto, mas oxalá esses trabalhadores do transporte... Fizeram em São Carlos o movimento. Se eu não me engano, foi no Brasil todo. Foi no Brasil todo? Se eu não me engano, foi no Brasil todo. Eu vi que em São Paulo. Eu vi que em São Paulo porque eu pedi um Uber e desapareceu. Aí eu fui entender no rádio que estava acontecendo isso. Também. Professor, e nas últimas inscrições feitas pela PROAB, foram 15.397 famílias. Como acaba ou diminui com esse déficit? O município não tem condição de fazer isso. Ele precisa de programas estaduais, no passado já houve, e programas federais. O mais espetacular de todos, que é Minha Casa Minha Vida, que está voltando e que, portanto, os municípios têm que se preparar para concorrer, como nós fizemos com sucesso, e criamos aqui, hoje nós já citamos vários bairros que foram criados com moradia, e as pessoas já pagaram, era uma prestação de R$60, casinha de qualidade, com aquecimento, até para diminuir o preço, para não precisar colocar aquecimento solar, para não precisar colocar chuveiro elétrico, isso diminui a conta, o tamanho da conta, porque a gente sabe o que o chuveiro significa, na conta da energia, e vai voltar a Minha Casa Minha Vida. Então as prefeituras, e aí não é a do PT, do PSDB, do PTB, do União, não interessa a sigla, o prefeito tem que ter uma equipe forte para preparar projetos fortes e responder o protocolo estabelecido. Precisa ter as seguintes condições para ganhar o financiamento do Minha Casa Minha Vida e abrir essa opção. Parou desde que o Barba saiu, não tem mais casa popular na cidade. Nós estamos, portanto, há quantos anos? 8 anos pelo menos? 2013, mais 2013. 2013. 10 anos. 10 anos. Os bairros foram construídos a casas de moradia popular. Esses já pagaram, inclusive. Ou se não pagaram, estão por terminar de pagar as suas cotas de ter. Porque o maior sonho é o sonho da casa própria, que qualquer família tem. Sim. E esse é um processo que vai voltar muito forte, e as prefeituras têm que estar. Oxalá a nossa esteja preparada para não vender ilusão. O povo não pode ser enganado. É assim, o sorteio vai ser feito porque nós temos a garantia de que a prefeitura já deu o terreno e cumpriu as obrigações que Minha Casa Minha Vida estabeleceu. E o Casa Paulista também. Casa Paulista, a mesma coisa. Como eu falei, teve programas do Estado e teve programas federais. Concorrer a um e outro. É uma obrigação do poder público municipal. Quanto mais melhor. A conseguir a terra adequada, com as condições infraestruturais adequadas. Sim. Professor, em 5 minutos, me fala o que o senhor faria de diferente, que vem sendo feito pelo governo atual, se o senhor fosse prefeito hoje. Eu acho que o conjunto das coisas que eu falei aqui, eu acho que tem que ser feito por qualquer prefeito que venha a ganhar a cidade no ano que vem e governar a partir de 2025.
Acho que nós abordamos aqui várias políticas públicas, mobilidade, cultura, educação, saúde. Infelizmente, não, todo mundo sabe, não estamos bem. Nós que amamos São Carlos, sabemos que nós temos o potencial da nossa gente, da nossa indústria, do nosso comércio, do serviço, das universidades. Ele está muito aquém de nos dar o padrão de vida que já tivemos um dia, que já fomos. São Carlos já esteve na vitrine das melhores cidades, porque tem um potencial grande. Isso não caiu do céu, isso foi construído por homens e mulheres e por governos sérios, que têm a capacidade de pegar esses talentos todos e colocar numa direção. Nós queremos fazer de São Carlos, de novo, uma das melhores cidades para se viver e empreender. Olha a quantidade de empreendedores novos que nós temos aqui na área dos chamados TICs, tecnologia da informação e da comunicação. Empreendedores que falam em inovação tecnológica. E nós temos vários aqui. Saiu um relatório muito importante agora de uma associação que foi formada entre a UFSCar e a USP, de levantamento Sanca Hub, como a gente sabe, como o Hub de avião, de aeroporto e tal, o locus onde a gente consegue, a partir desse conjunto que forma o Hub, esse coletivo, impulsionar projetos naquela área. No nosso caso, nós estamos falando de empresas de base tecnológica, mais do que base tecnológica, de inovação tecnológica. Hoje já não se pode falar mais em tecnologia. Quando eu fui deputado federal, eu trabalhei intensamente na Comissão de Educação. A Comissão de Educação também, porque fizemos o Programa Nacional de Educação. Mas na Comissão de Ciência e Tecnologia, para incluir na Constituição brasileira, e conseguimos, porque em 88 não se falava em inovação, tinha um capítulo da Ciência e Tecnologia. Conseguimos, foi exatamente no ano seguinte é que eu terminei, mas eu participei de todos os grupos que levaram à mudança constitucional de colocar a inovação como uma obrigação da nação. Tá lá na Constituição. Já não é mais o capítulo da Ciência e Tecnologia, mas é Ciência, Tecnologia e Inovação. Aí o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o Lula já desbloqueou os 4 bilhões que tinham sido congelados pelo Bolsonaro. Então agora nós vamos poder voltar. E o BNDES, que o Mercadante assumiu agora, está lançando linhas e vai lançar linhas de créditos com juro baixo para empresários, empreendedores na área de TICs, que é a área do futuro. E que nós aqui temos aquela quantidade de startups, empresas que estão começando, já empresas de base tecnológica, inovativa, em setores de saúde, em setores de agricultura, em setor da própria desenvolvimento de plataforma, desenvolvimento de aplicativo. Show! Aqui nós temos gente, tem que ir lá ajudar, o poder público tem que ajudar. Esse conjunto, eu diria assim, extraordinário de talentos que estão nos nossos parques tecnológicos, startups, etc. e tal, a se capacitarem, não é se capacitar a palavra, se alimentarem de linhas de crédito barata para poder fazer desenvolver o trabalho, apresentar produto, vender produto, gerar emprego, que é o que a roda da economia funciona. Então, um dia eu responderia, faltou talvez esse último aspecto que tem tudo a ver com a capital da tecnologia, que eu espero seja transformada em capital da tecnologia e inovação. De fato. De fato. Bom, então, pra gente finalizar, né, chegando aqui no final do nosso TalkCast, a gente preparou um jogo, tá? Chama Pinga Toque. Isso não tá massacrando. Não é pinga-fogo, é pinga-toque? Pinga-toque. Eu vou te falar um nome ou uma palavra e você me devolve, me traduz também com uma palavra. 1 a 1. 1 a 1. Tá empatado. 1 a 1. Pinga-toque. 1 a 1. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. São Carlos. Encantadora. É uma só, né? Uma só. Eu já ia. Encantadora. Cidade de São Paulo. Dinâmica. Brasília. Brasília. Muito bonita. Um filme. Eu estou assistindo e estou adorando uma
uma série que fala da política da Dinamarca e que se chama, o nome eu não sei exatamente, ele é... Como é que é, Rogério? Bargem. Fala com o aberto, né? Bargem. É a primeira-ministra, a primeira mulher a virar primeira-ministra do sistema parlamentarista dinamarquês. Tá na Netflix, eu sugiro demais, tá demais. Eu e minha esposa Adriana, que tá aqui. É Bargain. Ele falou Bargain, mas é Bargain. Eu também acho, aí é um problema de pronúncia do dinamarquês, Tranquilo. não é inglês. Um livro. O livro que eu estou começando a ler de novo é um ensaio sobre a cegueira do Saramago, o único autor em língua portuguesa que ganhou o Nobel na vida. Português. Uma comida. Feijoada. Ayrton Garcia. Um bom homem. Edson Ferraz. Edson Ferraz. Eu diria que um ótimo jogador de futebol. Câmara Municipal. Essencial para a democracia. Saúde pública da cidade. Catastrófica. Limpeza urbana. Desleixo. Ideologia de gênero. Eu particularmente sou a favor. Pronome neutro. Pronome neutro. Sou mais da velha guarda. Eu prefiro manter o que está colocado na língua portuguesa, mas respeito quem faça. Neto Donato. Pessoa bem intencionada. Djalma Neri. Um craque. Maduro, eu particularmente não gosto. Alckmin. Tenho um enorme respeito. Sai. Tá no meu coração. Transporte público. Deficiente. Acordo político, Câmara e Prefeitura. Respeito absoluto. Uma saudade. Saudade da minha mãe. Uma tristeza. O que aconteceu nesse país com a prisão ilegal do Lula e a demissão ilegal da Dilma. E uma mensagem para finalizar. De otimismo. Sou um baita otimista e penso que apesar de todas as dificuldades, a minha mensagem é otimismo. Otimismo. Essa é a sua mensagem final para os nossos seguidores. Fé também, porque sem eu particularmente como cristão e católico, sem fé em Deus não vão para lugar nenhum. Qual que é as suas redes sociais, se alguém quiser te seguir, Newton? Professor Newton. Eu estou, por enquanto, Gi, e vou ampliá-las com o tempo, com o Instagram e com o Face. Aí a gente deixa depois aqui, o Rogério passa para vocês os vídeos. Mas é Rede Newton Lima. É só digita Newton Lima. Pronto, ainda bem que ele está aqui. Perfeito, então. Quero agradecer a sua presença, agradecer ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente. O astral desse programa é muito elevado. Gostei demais. Nós que agradecemos. E o jeito de fazer também é muito legal. Muito autêntico, né? Eu me sinto privilegiado de participar do primeiro programa de algo que eu sei que vai ficar para a história de São Carlos. Vocês já fizeram isso na rede social e vão fazer isso como podcast agora. Que assim seja. Obrigado, Newton. Um grande abraço a todos. Obrigado, Rick. Obrigado a todo o Ivan. Obrigadão, Gi. Parabéns pelo papai. Fiquei sabendo que você é filha do Mozola. Filha do Mozola. Eu sempre tive muito respeito por ele. E eu sei que e admiração, foi vice-versa. Finão, você está me devendo um rango meu. Estou esperando, vai sair rabada com o agrião. Vamos marcar. Isso ele não fala pra gente, viu? É bom saber. E pra você que ficou em casa acompanhando a gente até agora, muito obrigado da equipe São Carlos no Toque e agora no TalkCast. Encontro marcado toda segunda às 19 horas. Até semana que vem do nosso próximo convidado. Valeu! Tchau!